Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu quero apresentar uma curiosidade da cultura coreana que é muito diferente da cultura brasileira, sobre como conhecer as pessoas, meninos e meninas. Então, no Brasil, em geral, as pessoas conhecem outras pessoas num lugar cotidiano, como na escola, no trabalho, até em um lugar público, como nas festas ou na praia, né? E o Tinder também é bastante popular. Na Coreia, a gente também conhece outras pessoas na escola, no trabalho, até por aplicativo, mas é muito raro. Mas existe outro modo de conhecer as pessoas que se chama encontro às cegas. Esse é muito comum na Coreia. O que é o encontro às cegas? Isso é basicamente um compromisso com uma pessoa que a gente não conhece, que é marcado por alguém. Por exemplo, eu tenho os dois amigos, um amigo da escola e uma amiga do trabalho, e eu apresento os dois amigos para se eles se conhecerem. Em coreano, a gente se chama sogeting, soge que significa apresentação ou indicação, kim significa fazer alguma coisa para conhecer outras pessoas. Então, acho que as pessoas, jovens, velhos, todo mundo faz um encontro às cegas. Na escola, a gente sempre conhece muitas pessoas na turma, né? Por isso, a gente não precisa tanto na escola. Porém, na faculdade, no trabalho, depois de se separar, isso é muito difícil conhecer alguém. Então, o encontro às cegas é uma parte importante da cultura coreana que quase não existe em outro país. Como esse encontro é muito comum, as pessoas solteiras sempre falam bastante para os amigos que elas precisam conhecer outras pessoas. Então, alguém que tem um outro amigo para apresentar faz o encontro às cegas e passa o contato para elas. Antigamente, essa pessoa que apresenta sempre também encontrava com os dois, mas agora ela só manda os contatos mesmo. Então, as duas pessoas que receberam o contato começam a se falar por aplicativo como WhatsApp, falando: oi, tudo bem? Ele indicou você, essas coisas. Aí eles combinam e se encontram. Em geral, as pessoas jantam num restaurante chique, como no restaurante italiano. No jantar, eles começam uma conversa um pouco nervosa e se perguntam algumas coisas, né? Coisas como passatempo, trabalho, par ideal, essas coisas. Acho que isso dá um pouco arrepio, sabe? Depois do primeiro encontro, se eles não se gostaram, então eles não vão sair mais. E se eles se gostaram, eles vão sair mais e aí pode começar um namoro. É assim. No encontro às cegas, só aparecem as pessoas que não têm namorado e têm vontade de sair com outras, né? Se a gente conhecer uma pessoa num lugar mais aberto ou público, a gente não tem como saber se ele tem namorado ou se separou recentemente e tal, alguma coisa assim. Porém, no encontro, a gente pode acreditar que essa pessoa, pelo menos, tem vontade de sair. Se ele ou ela gostar de mim, tenho mais possibilidades de sair com ele ou ela, né? Como essa pessoa é apresentada por outra pessoa que eu conheço, tem menos perigo, a gente pode confiar mais. Mesmo assim, pode aparecer uma pessoa um pouco estranha, mas em geral, pelo menos é mais confiável que os aplicativos ou outro modo de conhecer as pessoas. E também, se eu não gostei do menino no encontro, tudo bem, sem problema, porque eu não conheci ele de verdade, né? Se eu conheci ele numa festa de alguém, como um amigo, aí eu posso encontrar ele na festa de novo, sem querer, né? Isso vai ser um pouco estranho. Porém, por causa do encontro às cegas, esse reencontro não vai acontecer, porque eu não conheço ele realmente. Isso é mais fácil. Então, por que isso não é bom? É muito artificial. Eu não gosto. Não é natural encontrar pessoas desse jeito. O encontro é sempre típico, do mesmo jeito, em geral, é sem graça. Não é estranho encontrar uma pessoa já supondo que eu possa namorar com ela no futuro. Eu só fiz 2 vezes na minha vida, quando eu era
mais jovem. Não sei muitos detalhes sobre o encontro às cegas, mas ouvi dizer que quase todos os encontros são muito parecidos. Onde comer, o que falar na conversa. As pessoas que têm mais ou menos 30 anos encontram muitas pessoas dessa maneira para se casar, mas é muito fácil ficar cheio disso. Mesmo assim, os solteiros acabam fazendo muito encontro às cegas porque não tem outro jeito, o que eles falam. Outra coisa ruim do encontro às cegas é que é muito difícil encontrar exatamente a pessoa que a gente quer. Algumas amigas conseguiram namorar depois de encontrar 30 pessoas no encontro às cegas. Assim, tem muitas pessoas que conseguiram achar uma pessoa certa, mas também tem muitas pessoas que não conseguiram. Isso é uma pena. Outra coisa ainda pior é que no encontro todo mundo acaba se concentrando nas coisas superficiais. No encontro ou num jantar não dá para conhecer uma pessoa profundamente, né? Então é muito fácil julgar uma pessoa pela aparência, pela profissão ou por coisas pequenas que não deveriam ser muito importantes se a gente se encontrasse de um jeito mais natural, como na escola ou no trabalho e tal. Então, por que isso é muito comum na Coreia? Então, na minha opinião, isso é por causa da cultura antiga. Antigamente, todo mundo se casava com alguém que os pais indicavam, né? Então, na sociedade antiga coreana, existiam algumas moças que arranjavam casamentos profissionalmente. Acho que por causa da cultura antiga coreana, o encontro às cegas continuou sendo uma parte da sociedade. Além disso, na Coreia não tem a cultura de festa, como aqui no Brasil ou em outros países ocidentais. Então não tem muito jeito para conhecer os outros. Por isso, mesmo sendo muito artificial, todo mundo acaba encontrando outras pessoas no encontro às cegas. Como essa cultura é muito comum na Coreia, os coreanos sempre querem apresentar alguém para alguém. Sempre tem vontade de fazer um encontro às cegas. Por exemplo, a minha professora de português brasileira teve aula com uma menina coreana e os pais dela sempre falavam: "Nossa, por que você é solteira? Quero te apresentar alguma pessoa." Assim, isso pode ser considerado um pouco estranho aqui no Brasil, mas eles falavam isso por gentileza. Isso vem da diferença cultural, né? Até eu também sempre tenho vontade de apresentar os meus amigos. Eu costumo pensar que os meus amigos são solteiros, ele e ela podem combinar muito bem. Quero apresentar um para o outro. Assim, o encontro às cegas pode ser um pouco estranho para estrangeiros, mas é um hábito muito comum na sociedade coreana. Muitas pessoas, até celebridades, encontram outras pessoas dessa maneira. Então, se vocês quiserem conhecer uma coreana ou um coreano, o que você pode fazer? Faça amizade com os coreanos e peça um encontro às cegas para eles. Os seus amigos não vão hesitar. O vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco melhor sobre a cultura coreana. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!